Oi, bom dia. Como você está? Como você está hoje? Como você está? Como tem passado? Eu fiquei esses dias sem falar muito e choveu e a gente se ocupou com tantas coisas e tem se ocupado, mas mais do que a chuva, mais do que minha ocupação é você que é mais importante para mim. E eu gosto sempre de passar aquilo que eu tenho sentido nesses dias para que quando eu falo as coisas tenha uma reflexão no seu coração. Não adianta eu estar aqui falando por falar se não tiver objetivos reais e venha trazer mudança na sua vida. Eu sou pastor há 21 anos e pastor de igreja, pastor de pessoas, pastor de pastores. Então há 21 anos a gente tem entendido de Deus que uma palavra que faz a diferença é aquela que fala no coração das pessoas. É aquela palavra que faz a diferença e que você muda para dia a dia. E hoje eu queria compartilhar com você o que eu tenho sentido nessa semana. A palavra lá em Mateus 7, Jesus ele vem falando de algumas coisas interessantes que eu gostaria que você lesse. Nosso objetivo aqui não é estar lendo nem falando, lendo textos que a gente leva um pouco mais de tempo, mas é sempre uma reflexão que você pode aprender no dia a dia. E uma das coisas que Mateus fala, que Jesus ali diz, ali no finalzinho, ele fala sobre os dois fundamentos, as duas casas e os dois fundamentos. É interessante que eu estava pensando sobre isso e refletindo sobre aquilo que Jesus disse, e ele falou que a casa que está firmada na rocha, vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, vem as tormentas, mas ela fica firme. Então aquele que ouve a palavra dele e pratica aquilo que ele falou, será uma casa firme. Ela pode vir as tormentas, vir as tempestades. Às vezes a gente está passando luta e batalhando com o diabo por ganhar almas para Cristo. Isso não é uma coisa natural, isso é sobrenatural. Mas o natural é a gente passar por problemas difíceis. Às vezes uma enfermidade vem, às vezes um acidente acontece na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê que está acontecendo. É um acidente de percurso, né? Mas o mais interessante disso tudo é que quando a gente aprende, que se a gente aprende ouvindo a palavra de Deus, nós temos uma casa que vai ser firmada na rocha. Pode vir as doenças, nós vamos passar. Pode vir, às vezes, um divórcio, uma traição no casamento. Pode vir uma perda de ministérios. Enfim, tantas coisas que acontecem naturalmente, que são coisas que acontecem naturalmente na vida do ser humano normal. Mas Jesus disse uma coisa, que haverá diferença. Que se a gente ouve a palavra dele e pratica o que ele falou, a tendência é que a nossa vida seja firmada na rocha. A casa não vai cair. Então, se você está com a sua casa firmada na rocha de Cristo, ela não vai cair. Por mais que Satanás tente te derrubar, ele não vai derrubar. Agora, o diabo ele pode até se levantar, mas ele levanta para cair, ele é derrotado, ele é destruído. Satanás, a Bíblia diz, e Paulo escrevendo, ele diz que Satanás foi exposto ao vitupério lá na cruz. Ele foi envergonhado quando Jesus morreu na cruz. E o sobrenatural a gente vence com o sobrenatural. Que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas quando se fala de vida natural, a gente tem que praticar aquilo que Jesus ensinou. Eu sou filho de crente, eu aprendi a palavra ouvindo e nasci praticamente ouvindo a palavra. Meus pais pregavam para mim quando eu era adolescente, jovem, criança. Mas não adianta nada se em todas essas coisas que a gente enfrenta, a gente não pratica a palavra. Eu posso ter aprendido um monte, eu posso ter feito teologia, faculdade de teologia como fiz, eu posso ter estudado a Bíblia várias vezes, se eu não pratico. Você olhando os heróis da fé, a diferença deles é que eles liam a palavra e punham em prática. Essa é a diferença. Você pode até ter a Bíblia dentro de casa, mas não lê e não pratica, a sua casa no momento de tempestade vai cair. É assim que as pessoas fazem. Normalmente as pessoas elas não estão acostumadas, não sei se é o seu caso, mas
quando as coisas dão errado, elas correm para os pastores e para os líderes. Por isso que tem muita coisa ruim aí acontecendo, porque as pessoas elas não se firmam naquilo que Jesus diz. Agora, para a gente manter uma vida de santidade, uma vida de vitória, tem que praticar aquilo que Jesus ensinou. E ele disse: pedir e dar-se-vos-á. Quando você pede, você recebe. E ele falou bem claro que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais ele, que é bom, sabe dar muito mais do que a gente pede. A viúva, aquela mulher da parábola lá de Lucas, Jesus disse que aquela mulher ela foi um juiz iníquo, mas o juiz teve que recorrer à insistência dela. E Jesus deixou bem claro que ele daria àqueles que são seus filhos, que clamam a ele de dia e de noite. A justiça virá. Então, se você pratica aquilo que Jesus ensinou, a sua casa será uma casa firme. Eu quero orar pela sua vida, te pedir a Deus pela sua vida para que esse dia seja um dia de vitória. Senhor, eu quero apresentar a Deus meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo, me vendo. Esse dia seja um dia de vitória, Senhor. As estações elas vêm, a gente gosta do verão, gosta da meia estação, mas nós sabemos que as estações elas vêm as 4 estações. E às vezes a estação da nossa vida, Senhor, vem além daquilo que esperamos. Vem as tempestades, vem as dificuldades. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está com aqueles que te buscam, que a Deus, que firmam a sua palavra em ti. Senhor, que essa palavra dessa manhã sirva de reflexão para os teus filhos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento e praticar aquilo que o Senhor ensinou. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia de vitória, que o Senhor te dê vitória nesse dia também. É o que eu desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.